Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade nesse módulo à parte 2 da aula de números na história. Se você não viu a parte 1, eu aconselho a que você veja antes de ver essa parte 2. Bem, como vimos na parte 1, nós tratamos dos sistemas de numeração que não eram posicionais, né, de vários povos da antiguidade. E nós, pensando aqui na linha do tempo, né, depois de Cristo e antes de Cristo, né, mais ou menos de século 3 antes de Cristo até o século 3 depois de Cristo, muita coisa aconteceu. Na realidade, nós pensamos que apesar da gente estudar no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, as coisas separadas, na realidade as coisas aconteciam meio que simultaneamente, né? Enquanto a civilização egípcia estava evoluindo de acordo com suas representações numéricas e geométricas e de construção civil, de engenharia, de pesca, de agricultura, outras civilizações também estavam ao mesmo tempo. Não significa que com o decaimento da hegemonia egípcia, os gregos assumiram logo depois essa hegemonia e não tinha nada da história grega anteriormente, como nós comentamos na aula 1. Nesse período aqui, a gente tem um período muito forte do domínio romano, a queda do Império Grego, né, e a ascensão do Império Romano. Então nós temos com muita força aí, né, a ideia da representação de números através dos algarismos romanos, né? Acreditava-se que a origem dos algarismos romanos, dos símbolos, né, do 1 ser através da posição do dedo, do 5 ser a abertura da palma da mão, do 10 ser a abertura, na realidade, de duas mãos, né, estarem representadas assim. Na realidade, a história mostra que, na realidade, era praticamente uma maneira fácil deles arquivarem esses números, era talhar na madeira. E a facilidade de talhar dessa maneira fez com que os algarismos romanos pudessem ser representados como mostra a figura ao lado, né? Esses algarismos romanos, eles tomaram muita força com o advento a gente pode dizer que foi a primeira máquina de calcular nossa, né? Que foi o ábaco. O interessante é que a gente não sabe que tipo de civilização criou o ábaco, né? Ele aparece em momentos diferentes da nossa história e em civilizações que não tiveram muito contato. Você encontra o ábaco na China, você encontra o ábaco na Índia e você encontra o ábaco muito utilizado com os comerciantes árabes, né? Vou mostrar aqui agora, ao lado, a figura de um dos primeiros ábacos de bolso usado pelos romanos lá nesse período próximo ao nascimento de Cristo, né? E hoje em dia a gente ainda usa o ábaco, né, na pré-escola, lá no primeiro ano do ensino fundamental, né, para explicar o sistema de numeração posicional. Então, tem ábacos mais novos que a gente utiliza hoje, que as crianças já conhecem. Vocês podem ver aqui na figura 1, né, nesse primeiro ábaco, e também nessa figura 2 aqui. Esses são utilizados pelas nossas crianças até mesmo para ajudar, né, como artifício pedagógico, para eles entenderem o sistema de numeração decimal. Bem, então, com a utilização do ábaco, né, que a gente começou a se ligar na importância, né, da divisão, de apresentar um sistema de numeração através das divisões em ordens e classes. Então, aqui eu tenho as continhas da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar e assim sucessivamente. E as pessoas, né, a gente hoje conhece essas pessoas que mexem com ábaco, que fazem conta com ábaco, como os abacistas, né? Eles fazem contas muito rápidas com ábaco. E isso
fez com que o sistema romano tivesse uma presença muito grande, mais por causa da força do Império Romano na época. Nesse interim, né, os hindus, né, desenvolveram um sistema que possibilitaria utilizar esse instrumento de calcular com uma maior facilidade. Na realidade, outras civilizações anteriores já começaram a ter uma ideia de sistema de numeração posicional, mas isso cresceu muito na Índia, né? Então eles começaram a trabalhar com símbolos para representar as quantidades, diferente dos outros sistemas de numeração, né? Então a unidade, né, era representada por esses símbolos, né? 1, 2, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Claro que não eram idênticos ao que a gente está representando aqui hoje. Demorou vários séculos para chegar nessa forma, mas era algo muito parecido com isso daqui. E eles começaram a utilizar um sistema de numeração, como, por exemplo, a representação do número 45. Era o primeiro surgimento de grande escala de um sistema de numeração onde 45, essa representação representava uma quantidade e essa representação representava outra. Ou seja, a casa das unidades e a casa das centenas interferia na posição dos algarismos. 45 é uma coisa, 54 é outra. A posição desses símbolos fazia diferença na escrita. Bem, mas mesmo assim, os árabes passaram a ter contato com, né, o Império Persa, o Império Árabe começou a ter muito contato, até mesmo pela posição geográfica, com essa maneira de representar os números através dos hindus. Só que tinha um problema aí, que foi sanado, mas muito tempo depois, que era, por exemplo, a dificuldade de se escrever o número 103, por exemplo. Aqui no ábaco eu escreveria com 3 continhas, a casa das decenas eu não deixava com continha nenhuma, e eu colocava uma continha aqui na casa das unidades. Então eu poderia representar o número 103 assim. Só que não tinha um símbolo para representar essa casinha vazia. Esse símbolo também foi criado pelos hindus, né, que foi o 0, mas ele veio bem depois desses outros símbolos. E aí a gente já tem um sistema de numeração praticamente idêntico ao que a gente usa hoje em dia, né? Onde a gente tem 10 símbolos e é com esses 10 símbolos que nós representamos os nossos números, ok? Eu tenho cada um desses símbolos representam os seus próprios números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois eu tenho o 10, que é a junção do 1 com 0, o 11 do 1 com 1. Depois que eu fizer o 1 com 9, eu vou começar a juntar o 2 com 0, que é o 20, e aí vai. Acabaram-se as 3 casas decimais, das 2 casas decimais eu vou para as 3. Eu junto o 1 com 0, 0, que vem o 100. E essa maneira de representar os números, né, ajudou muito uma maneira de representar e elaborar os cálculos matemáticos, a soma, a subtração, a multiplicação e tudo mais. Essa maneira de representar basicamente os números, né, e as operações, os árabes começaram a dominar. E era um povo que trabalhava com muito comércio, né, e representar a parte de troco, de uso de sistema monetário através de moedas e tudo, os cálculos eram muito mais hábeis, né, através desses algoritmos hindus. Bem, então foram os árabes que, através do seu vasto poder comercial, que conseguiu juntar essas simbologias e essa maneira de calcular dos hindus com o mundo ocidental, né? Por questões geográficas, de posição geográfica, e por questões mercantilistas mesmo. E a gente destaca um árabe chamado Al-Khwarizmi, né? Que alguns livros até comentam que o nome algarismo vem do nome desse árabe. Ele escreveu um tratado explicando como é que funciona esse sistema de numeração hindu para a época. A gente já está
mais ou menos depois de Cristo. Isso foi difundido, né? E passou muito tempo a humanidade trabalhando com os sistemas de numeração romano e indo-arábico, que é o que a gente adota hoje, né? Sistema de numeração indo-arábico, né? Indo porque foi idealizado pelos hindus e difundido pelos árabes, né? Então, a maneira de calcular foi muito difundida através desses escritos, não só do Al-Khwarizmi, de outros árabes e tudo mais. Então, a humanidade ficou meio que dividida. Então, tinham competições na época das pessoas fazendo conta com ábaco e as pessoas fazendo conta utilizando esses algoritmos, algo bem próximo do que a gente utiliza hoje, né? Então, isso a gente está nesse panorama. Mas, como a história da matemática é muito interessante, eu quero chamar a atenção que tiveram outros povos que não tiveram contato nenhum com esses, né? Que também desenvolveram sistemas de numerações decimais e que tiveram descobertas matemáticas significativas utilizando esses sistemas, né? Vou apresentar aqui a figura ao lado, né? Aqui você pode ver os símbolos utilizados, né? Nos egípcios, nos maias, nos babilônios, nos chineses, que a gente focou muito no comentário na parte ocidental, mas a parte oriental também tinha um sistema de numeração bem elaborado, né? Japão, China, estou dando um exemplo aqui dos chineses, os romanos, os árabes, né? E eu quero chamar a atenção para os maias, né? Os maias, eles tinham um sistema de numeração que eu vou apresentar agora aqui nessa figura, né? Hora de base decimal, hora de base sexagesimal, que foi bastante útil até mesmo para suas descobertas astronômicas, né? Então esse povo tinha uma matemática assim, apesar de não ter aparentemente registro nenhum de contato com o Ocidente, com o Oriente, eles desenvolviam um sistema de numeração bem interessante. Mas hoje em dia a gente usa praticamente, o mundo inteiro adotou esse sistema de numeração indo-arábico. E a gente vai nessas aulas futuras desse módulo estar dando um enfoque maior às operações que utilizam o nosso sistema de numeração posicional e decimal sistema indo-arábico, que é posicional e decimal. Bem, espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.